dream a good night, that tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Olá, o programa Transcendência recebe hoje o médico psiquiatra Roberto Lima para falar a respeito de depressão. Roberto, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Obrigado. Tu que tens cadeira cativa aqui, né, os nossos telespectadores podem te assistir sempre, já tens falado sobre tantas questões que nos são pertinentes e importantes. Esta da depressão, eu acho que cada vez mais é necessário que se fale, que se trabalhe e que se discuta. Tamanha a presença de pessoas deprimidas ou que serão atingidas pela depressão. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde diz que será a doença que mais vai exigir intervenção do Estado, né, custosamente. Se diz que em 2020 vai ser a segunda. Já em 2020 vai ser a segunda doença com maior impacto financeiro. E nos anos 90, que foi o outro momento que foi medido isso, era a quarta causa mais grave. Então ela está crescendo e a tendência é que, inclusive, chegue a primeiro lugar. A depressão não é algo recente na sociedade, né? Talvez ela tenha sido mais trabalhada, mais estudada clinicamente hoje. Mas tu pega as questões de insatisfação, de melancolia, de sentimentos de derrota, de perda. Os antigos hebreus, eles falavam inclusive que chegava a doer as entranhas, que eles ficavam extremamente tristes e que perdiam a vontade de viver e usavam um ritual muito antigo que era cobrir o corpo com cinzas e estar ali quase à morte. Os gregos também, Céfalo, por exemplo, trabalha esta questão do coração contrito, do coração que não consegue se erguer, que não consegue enfrentar mais a vida e que parece que o mundo todo escureceu sobre a sua cabeça. A depressão hoje é algo muito presente na sociedade pós-moderna, sabemos, mas o que de fato é essa depressão? É importante que se caracterize, né, o que é depressão e o que é tristeza. Claro. Né? Porque frequentemente há uma confusão. Né? O nosso mundo de hoje tolera muito mal a tristeza. Ficar triste é uma coisa inesperada. Então, às vezes as pessoas dizem, eu estou deprimido. A pessoa não está deprimida, está triste. Depressão é uma doença em que, independente da causa, a gente até pode pensar um pouco sobre as causas, mas uma vez que se instale o processo, a pessoa fica doente. Né? Então ela não está apenas triste, ela está com um comprometimento na sua relação consigo mesma e com o mundo, um comprometimento significativo, que pode ser mais grave ou menos grave, mas ela está doente. É diferente da tristeza. A tristeza é a pessoa, por exemplo, perdeu um familiar, ou perdeu o emprego, ou brigou com a namorada. É esperado que ela fique triste. Se ela não ficar triste é que é anormal. Tem alguma coisa errada. Né? E às vezes a gente vê isso, assim, a pessoa faz reações assim, né, de não, tá tudo bem. Não, aí é normal, ela precisa vivenciar a tristeza para se organizar emocionalmente e fazer o que a gente chama de elaboração do luto. Quando a pessoa fica deprimida, e às vezes isso acontece depois de um episódio desse, por exemplo, de uma perda, de uma derrota, de um viés na vida, a pessoa às vezes adoece. Às vezes o impacto da derrota, o impacto da perda, o impacto de um trauma, eventualmente, que possa acontecer, é tão intenso que as pessoas adoecem. E elas não conseguem mais vencer aquele processo de elaboração do luto. Elas trancam no processo de luto. E aí, enquanto ela não melhorar da depressão, quando não resolver o processo depressivo, pelo menos melhorar, ela não vai conseguir ir adiante, né, para crescer emocionalmente, que é o esperado quando a pessoa passa por uma perda. Sim. A depressão, ela cria complicações, inclusive familiares, né? Porque uma pessoa deprimida, precisando de uma ajuda, de uma intervenção, ela cria situações que são necessários posicionamentos. E às vezes eu fico imaginando que esses posicionamentos não chegam, não vêm. É comum tu ver pessoas que estão precisando de ajuda e os responsáveis muitas vezes não encaminham, ou fazem de conta que não há nada, tentam usar outros elementos, outros artifícios. Por exemplo, a questão religiosa, para muitos deprimidos também, se utiliza a questão da religião
uma questão de um sagrado que de sagrado não tem nada, Não. porque é extremamente egóico, assim, muito radicado, um ser humano socado em cima dele, e a pessoa fica lutando com aquilo, sofrendo a vida inteira. Como tu fez essa necessidade dos familiares, dos responsáveis, ajudar essa pessoa a procurar um tratamento? Frequentemente isso é muito necessário, porque o deprimido ele perde a iniciativa. Né? Então ele fica pessimista, ele acha que não há jeito de melhorar, então ele não acredita e não vai buscar, ou não tem energia para buscar, então precisa ser levado. Tem um outro preconceito que é comum, que é a questão da falta de trabalho. Depressão não existe, o que existe é falta de trabalho. É comum, aqui na região eu escuto muito disso, assim, né? De que depressão é a doença do ocioso, que não é verdade, né? A imensa maioria dos pacientes que sofrem de depressão são trabalhadores, a imensa maioria, né? Embora estar desempregado seja um fator de risco para desenvolver depressão, mas a imensa maioria das pessoas que têm depressão são trabalhadores. Existem pessoas que terão que enfrentar a depressão durante a vida inteira, que são reincidentes? Existem até... Tem havido muita pesquisa em cima disso, assim, se especula que talvez mais da metade das pessoas que têm um episódio de depressão vão ter um segundo. Não se tem bem claro a questão de se isso vai acontecer se eles forem adequadamente tratados, né? E aí a gente vai entrar um pouco nas causas da depressão, porque muitas vezes a depressão acontece por dificuldades emocionais. A pessoa não tem uma estrutura emocional preparada para enfrentar a vida. Então a carga habitual da vida, criar os filhos, trabalhar, assumir responsabilidades, ou suportar as perdas que vêm naturalmente com a vida, acabam tendo um impacto muito grande. A pessoa não consegue, não tem uma estrutura emocional suficiente para isso. Essa é uma das causas. Outras vezes não, são pessoas que são maduras, são evoluídas emocionalmente, né, mas tem uma carga genética lá que proporciona, que aumenta o risco dela desenvolver, e às vezes até espontaneamente a pessoa se deprime. Existem inúmeros casos de pessoas que não têm o desencadeante claro, não tem uma estrutura frágil, ou não passou por nenhuma situação mais difícil, e que acaba desenvolvendo depressão por características genéticas. Ela está propensa para isso, né? E esses casos tendem a ser crônicos. Casos de crianças, por exemplo, que são tratados com antidepressivos, não há o risco também de muitas vezes isso estar escondido pelos pais? Claro que um bom profissional vai diagnosticar, Sim. vai descobrir, mas não há uma tentativa, muitas vezes, simplesmente dizer, olha, é uma questão genética, uma questão orgânica e tal, mas deve ter alguns outros motivos emocionais, às vezes ligados dentro da relação familiar, e que acabam sendo negligenciados ou não querendo ser mostrados pelos pais. Isso é presente também? Às vezes a gente não consegue identificar a causa, mas às vezes se consegue. E aí, utilizando o antidepressivo sem remover a causa, né, uma criança que está, por exemplo, sofrendo de bullying, ou uma criança que é maltratada pelos pais, ou que está vivendo uma situação conflitiva dentro de casa e que está reagindo de uma forma depressiva. Ela faz um quadro, ela adoece, ela desenvolve depressão. Provavelmente ela vai precisar usar antidepressivo. Provavelmente. Quadros moderados ou quadros graves sempre se usa antidepressivo. A gente só tem a opção de não usar antidepressivo, de tratar apenas com psicoterapia ou com medidas não farmacológicas, os casos leves. Hoje em dia, com o conhecimento que se tem, sempre se medica. Mesmo os casos que estão em psicoterapia. A psicoterapia rende muito mais se o paciente não estiver deprimido. Então ele consegue resolver as causas as causas emocionais que podem ter originado aquele quadro depressivo de uma maneira muito mais rápida, muito mais eficaz, se ele não estiver deprimido. Dá para se falar, por exemplo, de numa crise da depressão? Ou, por exemplo, quando a pessoa está deprimida, chamemos assim, esta crise instalada, este momento depressivo, né? Não um momento de tristeza. Sim, a gente chama de episódio depressivo. Um episódio depressivo. Ele tem uma certa durabilidade diagnosticada, assim, ou isso também depende do paciente? Isso é muito variável. Existe uma percentagem dos casos que tem inclusive remissão espontânea, né?
Se pensa que em torno de 10% das pessoas vão ter depressão na vida. É um número alto. Uma boa parcela desses casos não vão receber tratamento. Mais da metade não recebe tratamento, na verdade, hoje em dia. 50% a 70% dos casos, de acordo com os estudos, assim, mostram que não recebe nenhuma intervenção para isso. Uma parte dessas pessoas vai ter remissão espontânea. A doença vai passar, dura alguns meses, ou às vezes 1 ano, 2, e desaparece. Então, em outros casos também acontece de a pessoa ficar com um sintoma residual, ela melhora, mas mantém um tanto de desânimo, um tanto de tristeza e um tanto de falta de prazer nas coisas, mas vai vivendo, né? Vai trabalhando, vai cuidando dos filhos, vai vivendo, mas com um quadro depressivo residual. E isso muda completamente se a pessoa recebe o tratamento adequado, né? Tu falaste da questão do tratamento com pessoas se cobrindo de cinzas e tal. Uma coisa que chama a atenção com depressão é que mais ou menos 1/3 das pessoas melhora com placebo. Então, de cada 3 pessoas que a gente tratar com qualquer tratamento, com comprimidos de farinha ou com Interessante isso. Banhos frios, não importa, com o tratamento que for, né, óleo de fígado de bacalhau, a pessoa melhora, 1/3 melhora. Eu gostaria que tu falasse isso depois, isso é legal. muito interessante. Nós temos que ir para o nosso comercial, voltamos daqui a pouco. Até mais. Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Tonight's the night. Troller, assessoria e contabilidade. Tradição, confiança e agilidade. Registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral. Com estacionamento próprio. Avenida Benjamin Constant 831. Troller Contabilidade e Assessoria. Fone 3714-4033. Pensou em trajes? Pensou em Teva. Nas lojas Teva você encontra a melhor linha de trajes do Brasil. Com qualidade excepcional e caimento perfeito, os trajes Teva se tornaram o primeiro nome na mente dos homens mais elegantes da cidade. E agora, com a promoção de trajes Teva, ficou ainda mais fácil andar na moda. Passe nas vitrines das lojas Teva e confira. Quem compara preço e qualidade, escolhe os trajes das lojas Teva. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil. Ensino fundamental e médio. Totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em Lajeado. Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue em Lajeado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lajeado em prol do Hemovale. Fernandes Consultoria. Ajudamos você a encontrar um imóvel com maior índice de retorno. Trabalhamos para você fazer a sua compra com as menores taxas de juros. Aqui você vai encontrar um imóvel dentro de suas possibilidades e perspectivas. Temos terrenos em todos os bairros da cidade. Acesse fernandesimóveisrs.com.br ou venha nos visitar na rua Oswaldo Cruz 46, bairro Americano, em Lajeado. Alimentos fresquinhos, direto do campo para a sua mesa. Confira os horários e locais da Feira do Produtor Rural de Lajeado. Sua saúde e seu bolso agradecem. É o governo de Lajeado incentivando a agricultura familiar e contribuindo para trazer saúde à mesa dos lajeadenses. Governo de Lajeado, compromisso com a comunidade. Invista na beleza das rochas ornamentais, uma beleza eterna. De Corbellini Mármores e Granitos traz para você uma infinidade de opções na hora de construir ou reformar o seu espaço. Seja na sua residência ou escritório, sempre a certeza de qualidade, fino acabamento e bom gosto. De Corbellini Mármores e Granitos, em Lajeado, na RS 130, km 71.